Fala, meu povo! Tudo bem com vocês, galera? Então, estamos aqui para mais uma aula do curso de Informática, primeiro ano, com a disciplina de Lógica e Programação, perfeito? Então, galera, na última aula a gente estudou sobre estruturas de decisão e a aula de hoje é sobre estruturas de repetição, tá? A gente falou sobre estrutura de controle e agora repetição, perfeito? Então, é o seguinte, vamos lá. A gente temos aqui o seguinte. A gente vai trabalhar essas três, tá? Enquanto, para e fazer. Perfeito? Vamos começar com enquanto, tá? Toda vez que vocês tiverem uma dúvida sobre a estrutura, pessoal, se estiver usando o Flugout, vocês podem clicar em cima da estrutura, vai aparecer aqui, ó, a descrição dessa estrutura, tá? Avalie uma expressão lógica e, se for verdadeira, executa os comandos. A expressão será reavaliada e a repetição continuará até que o resultado seja falso, perfeito? Então, o seguinte, dependendo do que você vai fazer aqui, essa estrutura ela vai analisar logicamente, né, a expressão que você vai colocar aqui, e se for verdadeiro, ela vai entrar por esse fluxo aqui, tá? E vai executar o bloco que você colocar aqui dentro. Caso seja mentira, ele vai apenas sair da estrutura do looping, né? Aqui da repetição para o fim do código, tá? E não vai executar nada. Então é o seguinte, galera. Primeira atividadezinha, primeira tarefinha que a gente vai fazer aqui é contar um número de 0 a 10, tá? Então é o seguinte. Para fazer isso, eu vou primeiro definir uma variável chamada num, tá? De uma abreviação de número, tipo inteiro, tá certo? E o seguinte, quando eu faço isso, vocês sabem que existem duas formas da gente capturar um número. Aqui eu estou só criando a variável, o espaço, dizendo que eu estou criando um espaço na memória, né? Criando a variável do tipo inteiro, mas eu não estou atribuindo nada a ela. Então a gente sempre temos que atribuir um valor a essa variável. Como eu não quero pedir para o usuário, se eu quisesse pedir, eu faria aqui uma saída, pedindo para ele digitar e depois uma entrada, capturando um número, né? Do teclado. Porém, eu quero fazer uma atribuição, tá? Para ser mais rápido, eu vou dizer o seguinte, que a minha variável num, ela vai ser 0. Ela vai iniciar com 0, tá? Eu vou contar de 0 até uma quantidade x. E essa contagem ela vai ser feita dentro aqui da nossa estrutura de repetição, para ela ficar repetindo até que seja mentira. Então é o seguinte, qual a expressão que eu vou colocar aqui? Num, né? Ou seja, enquanto o num for menor ou igual a 10, eu vou contar de 0 a 10, tá? Que o num inicialmente ele vai valer 0, não é? A gente colocou aqui que ele vale 0. E aí ele vai até 10. Então eu vou contar 11 números aqui, de 0 a 10, tá? Enquanto isso for verdadeiro, certo? Ele vem aqui, vai executar esse pedaço de código, né? O que tiver aqui dentro, ó, nesse bloco, tá? Então é o seguinte, eu vou imprimir na tela o número para vocês acompanharem a contagem, tá? O número é, lembrem sempre de colocar a concatenação e número, tá? O que é que o professor está fazendo aqui? Bom, a gente já viu nas últimas aulas. Estou pegando e estou dizendo o seguinte. Enquanto num for menor ou igual a 10, faça isso. A saída, o número é num. Aqui eu estou imprimindo apenas um número, tá? Então, aqui vai acontecer o seguinte. Ele vai entrar aqui, porque o número é 0 e 0 é menor ou igual a 10, né? Ele é menor que 10. Ele vai vir aqui e vai imprimir 0. Aí ele vai rodar e vir para cá de novo. Aí o que é que vai acontecer? O num continua sendo 0. Ele vai perguntar, 0 é menor ou igual a 10? É. Vem para cá e imprime 0 de novo. E aqui vai virar um loop infinito, ou seja, infinitamente ele vai ficar imprimindo o número 0, ó. Deixa eu executar. Vocês vão ver, ó. Tá aí, ele tá infinitamente imprimindo aqui o número 0, tá? Vai imprimir até que o computador pife, tá? É um loop infinito. Vou terminar a execução. Agora é o seguinte, eu quero que conte de 0 até 10, tá certo? Então eu tenho que adicionar aqui no meu bloco mais uma situação, uma atribuição, dizendo o seguinte, toda vez que ele imprimir aqui, eu quero que some mais um ao número,
para que, por exemplo, a primeira vez ele passe aqui, ó. Perdão, pessoal, tô meio gripado, tá? Ele vai ser 0 a primeira vez. Depois que ele rodar aqui, ele vai ser 1. Depois que ele rodar de novo, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, até ser 10, tá? Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. O número, ele vai receber o próprio número mais 1, tá? E aí, o que é que eu faço com isso? Eu tô somando. Sempre que ele entrar no loop, que ele fizer esse movimento aqui, ó, esse sentido, ele vai somar mais 1. Então vamos lá pro teste de mesa, galera. Quem tá fazendo no caderno aí, faz um teste de mesa. A primeira vez, o num vai ser 0. Aí ele vem pra cá. Ele imprime o 0, desce pra cá. Num é 0, 0 mais 1 é 1. E agora o num passa a ser 1. E ele vem pra cá, ó. Quando ele chega aqui, ele pergunta: 1 é menor que 10? Sim. Ele vem pra cá e imprime 1, tá? Desce pra cá. O num, que é 1, vai receber 1 mais 1, que é 2. E ele vai passar a valer 2. Ele vem pra cá. E o num agora é 2. 2 é menor que 10? Sim. Vem pra cá, imprime o 2. Ele vai fazer isso, pessoal, até que ele chegue aqui e o número seja 10. Ele vai perguntar: 10 é menor ou igual a 10? É. Ainda é. Ele vem pra cá, imprime o 10. Ele desce pra cá e o num, que era 10, vai receber num mais 1, que ele vai ser 11, né? E aí, a partir do momento que ele é 11 aqui, ele vai vir pra cá de novo, ó. Quando ele chegar aqui, ele vai perguntar: 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí sim é falso e ele sai. E a contagem vai estar correta de 0 a 10. Vejam bem aqui, ó. Tá aí, tá? Ele contou de 0 até 10. Se vocês não entenderam alguma coisa, voltem um pouquinho o vídeo, tá? E vamos para a próxima explicação. Galera, seguinte, a próxima aqui, a gente vai trabalhar o para. Ele é um pouquinho diferente, tá? Mas como eu falei para vocês, cliquem aí, vocês vão ver aqui a descrição. Ele incrementa uma variável dentro de um certo limite de valor, tá? Uma variável finita. É uma alternativa comum, útil para o bloco de repetição, tá? Então, o bloco de repetição, vocês viram que eu coloquei um contador lá, né? Que é o num mais 1. Nesse aqui eu não preciso, a própria estrutura já faz isso para mim, tá certo? Então é o seguinte, a variável que eu vou utilizar para contagem é a variável num, tá? Que eu vou estar sempre contando ela até que ela chegue a 10, tá? A variável ela vai iniciar com 0, como eu já coloquei aqui. Se eu quisesse, como eu estou trabalhando com a para, eu podia até retirar esse bloco aqui, tá? Só declarar ela e depois fazer isso aqui que daria certo. Essa para, tá? Essa estrutura para é muito boa por causa disso. E aí eu coloco, o valor inicial dela vai ser 0 e ele vai até 10, tá? Na crescente, porque eu posso tanto contar crescentemente como decrescentemente. Eu posso começar com 10 e ir até 0 fazendo essa contagem decrescente, tá? Mas eu vou deixar crescente aqui para vocês entenderem que é o mesmo exemplo para todas as 3 estruturas de repetição. Então de 0 a 10, eu quero que ele pule um passo a cada vez que ele rodar no looping. Ou seja, ele está em 0, quando ele rodar a primeira vez ele vem para 1, roda de novo, vem para 2, depois para 3, 4. Se eu quisesse mudar isso, colocar 2, ó, eu podia fazer o seguinte: ele vai de 0, depois vai para 2, depois vai para 4, depois vai para 8 e aí depois vai para 10. E aí ele saia do loop. Ele, em vez de imprimir 11 números de 0 a 10, ele imprimir apenas 6 números, né? Então eu posso fazer esse tipo de brincadeira. Eu vou colocar aqui só um por enquanto. Depois a gente nos próximos exemplos a gente pode brincar com isso aqui. Mas vejam bem, ó. A gente vai completar assim, dessa forma. E aí ele vai apresentar para mim o seguinte: num começa com 0 e até que ele seja 10, venha para cá e imprima o próximo, tá? Então vou vir para cá, vou colocar a mesma saída, que é o que? Aspas duplas, né? Lembrem, o número é concatena num, tá? Agora, onde vem o pulo do gato, ó. Nosso código já está pronto, olha só, tá? Isso aqui é uma redundância. Eu podia muito bem tirar essa parte aqui, tá? E aí o código ficaria mais pequeno ainda. Ele vai de 0 até 10. Então, a primeira vez que ele rodar aqui, ele vai ser 0. Vai imprimir o 0. Depois, ele vai ser 1. Vai imprimir o 1. Depois 2.
depois 3, depois 4, até que ele seja 10. Quando ele for 10, ele vai imprimir o 10, ele vem para cá e, bom, atingimos aí o limite que é 10. Ele vai descer e vai sair do fluxo, beleza? Então vamos testar. Tá aí, galera, ó. Foi de 0 até 10, perfeito? Bom, legal, galera. Agora vamos para a última situação. A última situação, ela vai ser o seguinte: o fazer. Vocês percebem aqui, logo pela estrutura do fazer, que ele obriga você a retornar sempre que essa nossa condição seja verdadeira. A partir do momento que a condição seja falsa, ele sai, tá? Mas ele vai ficar te obrigando a sempre retornar para um ponto específico aqui do nosso fluxograma, tá certo? A gente podia obrigar a retornar lá para o início, tá? A gente podia fazer isso e a gente, mas nesse caso aqui de contagem do exemplo que a gente está fazendo, a gente só pode pedir para ele retornar para essa parte aqui, tá? Então é o seguinte, começa com 0, eu vou fazer uma saída e vou imprimir, né, que eu quero imprimir o 0. Então é o seguinte, eu já vou imprimir logo. O número é concatena num, tá? Aqui eu já vou imprimir o 0. Depois eu vou precisar fazer de novo o meu contador, tá? Fazer uma atribuição. Eu vou dizer que num vai receber num mais 1, tá? E aí fica, pelo exemplo que a gente está acompanhando, ele ficaria igualzinho, tá? E aí faria isso aqui, ó. Vem pra cá, imprime o 0, descer pra cá. Num agora é 1, tá? Porque 0 mais 1 é 1. Ele vai receber aqui o 1, vem pra cá. Agora é o seguinte, eu preciso colocar uma informação aqui que não me deixe passar que vem embora, mas sim que retorne até que seja 10, tá? Então eu vou dizer o seguinte, que num, enquanto num, né, na verdade, se num for menor ou igual a 10, retorne, tá? Faz, que é tipo um retorno. Agora vamos ver se funciona. Tá aí, galera. Funciona da mesma forma, tá? Então são três estruturas muito parecidas. Quando você quiser obrigar o camarada a retornar para um ponto específico do seu software, ou seja, do seu fluxograma, você usa aqui essa questão do faça, tá? Você vem para cá, executa tudo e aí ele só vai para o final do programa quando essa estrutura não for mais satisfeita, perfeito? E aí você vai julgar qual das três você vai estar utilizando nos seus programas. Fica a critério de vocês. Valeu, galera. Mais uma aula aqui agora sobre estruturas de repetição. E fiquem atentos que nas próximas aulas a gente já vai ficar mais craques aí no nosso fluxograma para partirmos para o próximo conteúdo, perfeito? Então, fiquem atentos que passarei nas próximas aulas alguns exercícios para que nós consigamos fixar ainda mais esse conteúdo. Agradeço pela atenção de todos, valeu e até a próxima aula.